Boa noite a todos, né? Eu convido aí aos nossos debatedores, né? O doutor Tiago Feijó, a doutora Ângela Gifone, a doutora Patrícia Damasceno, para ligarem a câmera, né? É, Sejam bem-vindos, né? E é uma honra tê-los aqui conosco. A gente, no segundo mandato agora da nossa gestão, nós pensamos aí numa possibilidade de fazer uma coisa mais dinâmica, né? Já que está todo mundo bem saturado, com aulas formais, enfim, eu acho que essa é uma ideia bem interessante, um modelo de podcast, onde os membros da Sociene, os especialistas, vão falar de forma mais informal, de forma mais clara, para a sociedade, de uma forma geral, não seria só para médicos, né, como a gente costuma fazer, uma educação continuada para médicos. Vale lembrar que o evento está sendo gravado, então isso vai ficar como um documento, tá, Ângela, Patrícia e Tiago, e vai ser interessante que as pessoas podem assistir posteriormente no canal do YouTube da Sociene. Como a gente está, é um protótipo, né? A gente está fazendo um modelo agora, então a gente ainda não está fazendo do jeito que nós queremos, né? Que vai ser a transmissão. Os debatedores vão ficar pelo Zoom e a audiência, de uma forma geral, vai assistir pelo YouTube de forma ao vivo, né? Hoje, infelizmente, a gente não conseguiu, mas já temos já a estrutura para que isso aconteça. Então, sem mais delongas, estamos inaugurando o Sociene Talks, né? Uma espécie de podcast para discutir diversos assuntos dentro da neurologia, das neurociências, e aproveitando aí, né, o março, né, o março roxo, o mês de conscientização da epilepsia, pensamos em trazer aí expoentes de grandes serviços de referência em epilepsia no estado de Ceará, né, na rede do estado, e contando o HU, né? Dessa forma, nós pensamos aí na doutora Ângela para representar o Hospital Infantil Albert Sabin, ela também representa o HU, está jogando aí nas duas, e de forma muito generosa, né? Aceitou um convite bem em cima da hora, e também aí já convidou e elencou a doutora Patrícia Damasceno. Um prazer, Patrícia, ter você conosco. E o doutor Tiago Feijó, que é um velho amigo também, que está representando aí o Hospital Geral de Fortaleza. Não sei se o Tiago está com a câmera ligada. Tá ligado aí, Tiago? É, e a- Tô sim. Pronto, ok. Microfone dos três ligados. E a Jéssica, eu não sei se deu tempo da Jéssica entrar. A Jéssica representando a ABE, né? A ABE Ceará, associação bem bacana de epilepsia, que tem um ativismo aí bem conhecido. E se ela não entrou, não sei se ela já entrou. Se não tiver entrado, ela avisa assim que entrar. Então, eu peço aí todos que estiverem ao vivo agora conosco, como vai ser isso vai ficar gravado no canal do YouTube, para que a gente tenha cuidado com o microfone, com microfones ligados, né? E deixar as perguntas no chat que eu vou fazendo aí para os entrevistados, tá bom? Então, vamos lá, né? Eu já apresentei aqui o doutor Tiago Feijó, a doutora Ângela Gifone, a doutora Patrícia Damasceno, e vamos começar aqui com Ladies First, né? Eu queria que a Ângela se apresentasse, depois a Patrícia e o Tiago. Vamos lá, Ângela, sua vez. Boa noite. Tá dando para ouvir bem? Tá perfeito, Ângela. Pronto. Meu nome é Ângela, né? Você já apresentou aí. Eu sou neurologista infantil, neurofisiologista, eu trabalho no Hospital Infantil Albert Sabin, que eu tenho um ambulatório de epilepsia refratária e dieta cetogênica junto com a doutora Mariana Krieger e com a doutora Isabel Norões. A gente tem também a participação bem importante das nutricionistas no nosso ambulatório, que a gente tem a Kessia e a Lívia conosco, porque o ambulatório faz dieta cetogênica, então a participação delas é fundamental. E também trabalho no Hospital Universitário Walter Cantídio. Lá eu tenho a oportunidade, além de laudar os exames, né, tenho aí a companhia da Patrícia, que a gente está sempre tirando dúvida uma com a outra. Eu faço um ambulatório de epilepsia, de neurologia adulto, e em breve eu espero ter a companhia da Patrícia comigo lá no ambulatório. Vamos lá, Patrícia. Legal. Vamos lá, Patrícia, tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos, né? Eu agradeço o convite, né, para participar junto de colegas tão queridos
e é um prazer revê-los. É, a Ângela é uma colega querida, como ela mesma falou, a gente está junta lá no Hospital Universitário, Walter Cantídio. É, atualmente, eu estou mais na parte da eletroencefalografia, na neurofisiologia, mas também já fiz muito tempo o ambulatório de epilepsia adulto lá. Em breve, quando o serviço se reorganizar melhor, também espero voltar para ficar lá com a Ângela também no ambulatório, retomar essa atividade que eu também gosto muito. Como, assim, já foi falado, né? Eu sou neurologista, sou neurofisiologista, a gente atua muito nessa parte de epilepsia e eletroencefalografia. Fiz minha formação aqui também, na parte de neurologia geral, lá no HGF, então conheço o doutor Tiago desde lá, sem entregar a idade, mas já faz 10 anos. Então, é, completou 10 anos aí de neurologia e, assim, é um prazer revê-lo, né? Então, agora eu vou deixar ele se apresentar. Olá, boa noite. Queria agradecer à Sociene, parabenizar, desculpa, saindo de um desses resfriados aí super epidêmicos. Parabenizar a Sociene e agradecer pelo convite de fazer parte do evento, compartilhar tela com esses colegas queridos e discutir um tema relevante, importante, oportuno nesse mês de março. Eu sou neurologista de adulto, de formação, sou neurofisiologista, trabalho com eletroencefalograma e vídeo EEG, lá no Hospital Geral de Fortaleza, o HGF. Eu ajudo junto com o Dr. Hortêncio a cuidar dos pacientes do ambulatório especializado de epilepsia, um ambulatório de adultos, predominantemente de epilepsia refratária. E lá a gente também faz, eu e o Hortêncio, a gente faz análise dos eletroencefalogramas dos pacientes internados e dos pacientes ambulatoriais do hospital. E esperamos aí que no futuro próximo, com a convocação dos colegas neurofisiologistas do concurso da FunSaúde, a gente possa incrementar o serviço, melhorando ainda mais o cuidado dos pacientes, com a gente, que a gente possa colocar para funcionar finalmente um serviço de vídeo monitorização mais prolongada, eletiva, de pacientes lá do hospital e talvez ajudar também a suprir uma demanda da rede inteira estadual, que a gente sabe que é bastante deficitária. Então, é um prazer estar com vocês. Espero que a gente compartilhe informações e vivências nesse problema que é tão prevalente nos nossos pacientes neurológicos adultos e crianças, que tem um impacto importante, um impacto negativo tão importante na vida dessas pessoas e dos que estão ao redor deles, né? Família, sociedade, trabalho, tudo isso é impactado pela epilepsia. Um prazer estar aqui com vocês. Doutor André, aí, mestre de cerimônias, pode Ah, tocar o trabalho. então, agradeço, né, em nome da Sociene, como estou ainda presidente da Sociene, a presença de vocês três, e vamos lá, né? Então, realmente seria apenas um entrevistador. Eu vou conversar, talvez o Tiago mesmo já está na câmera. Como a gente tem realmente o objetivo é fazer uma coisa do básico, as discussões, eu gostaria de saber, Tiago, assim, quando você nos informasse qual é a definição de epilepsia, né? Assim, a definição, a gente sabe que tem uma definição antiga, uma definição do Dr. Fisch, e como se define de uma forma bem didática, bem simples, as classificações das epilepsias e prevalência, né, que você já falou. Enfim, depois eu vou passando aí para as nossas outras debatedoras. Bem, a epilepsia é uma condição onde há uma predisposição duradoura do cérebro de gerar crises epilépticas. E aí a gente define isso através da ocorrência de duas crises epilépticas não provocadas, e não provocadas no sentido de que essas crises não aconteceram por conta de, por exemplo, uma hipoglicemia grave ou hiperglicemia, uma intoxicação exógena, e elas ocorreram eminentemente por essa predisposição duradoura do cérebro em gerá-las. A gente pode ter um diagnóstico de epilepsia por essa situação, de duas crises não provocadas, distantes de mais de 24 horas uma da outra,
E também a gente pode definir epilepsia quando, mesmo com a ocorrência de uma única crise, a gente tem achados na investigação, principalmente na neuroimagem, tomografia ou ressonância, ou no eletroencefalograma, alterações que nos façam crer que o paciente tem uma chance razoável de ter outras crises, em torno de 60% de chance de ter uma recorrência. 60% quer dizer é mais fácil ter do que não ter, né? Mais de 50% de chance. E geralmente o que está por trás disso são alterações epileptiformes no eletroencefalograma, para a gente diferenciar bem de outras alterações que não têm morfologia epileptiforme, como ondas agudas, ondas lentas ou assimetrias de atividade de base. Isso não trazem consigo esse aumento da probabilidade de recorrência de crise. Então, alterações epileptiformes no eletroencefalograma ou alterações relevantes na neuroimagem que aumentem a chance de recorrência de crise. E para isso, geralmente são alterações corticais ou subcorticais, visto que as crises epiléticas são eminentemente fenômenos córticos subcorticais. Ah, os pacientes que têm duas crises, é muito provável que eles vão ter uma terceira crise. Então, daí esse marco de duas crises ser o ponto a partir do qual a gente está autorizado e praticamente obrigado, se as crises forem não provocadas, a tratar o paciente com fármacos anticrise. As crises epilépticas, elas podem ser classificadas em crises focais ou crises generalizadas. Isso vai depender se elas envolvem as redes neurais que estão restritas em um dos dois hemisférios, que são as crises focais, ou se não, se elas envolvem redes mais difusamente distribuídas nos dois hemisférios, que são as crises generalizadas. Importante a gente ressaltar que o fato da crise ser focal ou generalizada não necessariamente traz consigo um impacto de gravidade ou de morbidade para o paciente que tem epilepsia. Então, existem quadros de crises focais que são mais graves do que casos de crises generalizadas. E a gente usa para classificar as crises assim, focais ou generalizadas, informações semiológicas, que são os fenômenos clínicos que acontecem durante o evento, e eletroencefalograma, idealmente um vídeo EEG, que é quando a gente consegue registrar ao vivo o eletroencefalograma e a imagem corregistrada do evento, o padrão ouro, inclusive, para o diagnóstico de epilepsia, e nos ajuda, na grande maioria das vezes, a classificar a crise como focal generalizada, mas o que a gente usa no dia a dia mais comumente é o eletroencefalograma de rotina, onde a gente procura as alterações que a gente chama de interictais, que são alterações que estão fora do período ou entre os períodos ictais, que são os momentos em que acontece a crise propriamente dita. Então, eu costumo explicar para os pacientes, para os familiares, que assim, o que a gente procura nesses elétricos que a gente usa no dia a dia são faíscas elétricas anormais e não crises em si, porque é raro, na maioria das situações, a gente registrar uma crise epilética num exame de 20 a 40 minutos. E essas faíscas elétricas anormais, que a gente chama de paroxismos epileptiformes, elas funcionam como marcadores biológicos de que aquele cérebro tem uma predisposição, desculpa, a gerar crises epiléticas, tá? Existem em situações, não raramente, em que a gente vê pacientes epiléticos, cuida deles, a gente não tem dúvidas de que é esse o diagnóstico, mas eles têm eletroencefalogramas normais, seja porque a duração do registro foi curta, ou porque os eventos são raros, ou porque a manifestação da alteração elétrica em regiões mais profundas do cérebro, não alcançáveis pelo registro de superfície, que geralmente a gente registra através do couro cabeludo, então a gente consegue registrar a convexidade do cérebro, mas não as regiões mais profundas e as regiões mais centrais do cérebro. E o contrário também acontece. Às vezes, a gente pode encontrar eletroencefalograma com alterações epileptiformes, ou seja, tem a forma, a morfologia, o desenho daquelas alterações que a gente costuma ver nos pacientes que têm epilepsia, e mesmo assim o paciente nunca teve e nunca vai ter uma crise epilética. Seriam como falsos positivos.
esse tipo de alteração pode ser encontrado em 2, 3, às vezes até 4, 5% da população normal, principalmente em crianças e em pessoas da família, parentes de primeiro grau de pessoas com epilepsia. Então, a gente tem que fazer um uso muito cauteloso desse método, o eletroencefalograma, que acho que é o exame mais antigo que nos ajuda na neurologia, né? Veio antes dos exames de neuroimagem, da tomografia, ressonância, dos exames de estudo funcional, e ainda hoje ajuda demais a gente. A gente tem que entender bem da ferramenta, como que ela pode nos ajudar para a gente ajudar o paciente sem atrapalhar. Então, no cenário geral, é assim que a gente classifica, entende as epilepsias. Aí o tratamento vai depender qual remédio, qual situação, vai depender de outras variáveis. Aí eu posso até pedir para as colegas aí me ajudarem. Por favor, meninas. É, assim, com relação à classificação, né, complementando o que o doutor Tiago falou, o que vai classificar a crise realmente é o início dela, né? Então, é por isso que durante a anamnese da crise epiléptica, a anamnese é a nossa principal ferramenta para classificar, né, a crise. Não tem um exame neurológico específico, né? Não tem um exame além do vídeo EEG, que também ajuda muito, né? Mas a anamnese é a principal ferramenta que a gente tem para classificar semiologicamente a crise. E isso vai classificar ela como de início focal ou generalizado, e também a gente pode classificar as focais de início motor ou não motor, né? Então, as de início motor seriam mais aquelas associadas a fenômenos motores, né, que lembram a alterações nas regiões corticais motoras, né, do cérebro, ou então tem a associação com automatismos, aí entra também as crises motoras, né, clônicas, tônicas, tônico-clônicas, atônicas, mioclônicas, né, ou então aquelas crises de início não motor, que aí envolve áreas, né, não associadas a fenômenos motores no cérebro, né, são as crises principalmente de parada comportamental, em relação às crises focais, né. Dentre elas pode ter crises também cognitivas, crises autonômicas, né, crises emocionais ou sensoriais, e as crises generalizadas da mesma forma, motoras, né, dentre as que eu já falei, clônicas, mioclônicas, tônicas, e as crises não motoras, que o protótipo das generalizadas, as não motoras seriam as crises de ausência, né, praticamente só seria esse o protótipo das crises generalizadas não motoras, que é um sinônimo praticamente para que generalizar não motor é crise de ausência. Aí das ausências seriam as crises típicas, né, aquelas ausência infantil, ausência juvenil, que a criança geralmente é normal, né? Não tem outras alterações de encefalopatia, e as crises de ausência atípica, que aí a gente já vê mais em indivíduos que têm algum grau de alterações neurológicas ou estruturais, né? Encefalopatias propriamente falando. E também as crises podem ter um início desconhecido, né? Quando a gente não consegue classificar. Se for uma crise em que a gente não consegue prever o início, né? Por exemplo, uma crise noturna que ocorre durante o sono. Muitas vezes a gente não consegue prever o início dela. O paciente está dormindo, não tem como relatar. O acompanhante, quando vê, já vê a crise quando evoluiu para uma tônico-clônica bilateral. Então, esse início a gente chama que é um início desconhecido, né? E aí sim a gente pode lançar mão de outras ferramentas para nos ajudar, dentre eles o próprio eletroencefalograma ou o vídeo EEG, né, ajudar também com uma neuroimagem. De repente, se você vê uma alteração estrutural muito típica numa região, você consegue, né, inferir que aquela crise, então, é focal, que provém daquela região, né, que tem a alteração. Eu acho que, então, em termos de classificação, seria resumidamente isso aí. Se a Ângela quiser complementar com mais alguma coisa. A Ângela, eu vou fazer uma outra pergunta. Eu acho que assim, foi excelente, né, a parte técnica da explicação. Então, quer dizer, Patrícia, Tiago, até o momento, e a Ângela, que a anamnese é fundamental, né? De você ter a história, como você falou, do focal onset, né? O generalized onset, né? Ou seja, ter uma história bem feita de como são as crises, né? Uma vez o doutor Luiz Henrique foi meu mestre da Ângela, eu cheguei lá no R1 da Neuro e passei um caso
de 2 folhas, onde eu classificava todas as crises, né? Teve uma tônica clônica, depois ele teve uma mioclonia, depois ele perdeu a paciência. Não, você tem que descrever as crises. Então, essa questão, né, que a gente fala sempre para os internos, tem residente aqui, da descrição da crise, que muitas vezes é melhor você falar, até usar as palavras dos pais, né, ou uma filmagem, porque senão o neurologista ele vai acabar comprando já uma classificação de crise, né, Patrícia? Então, acho que você falou que foi muito importante. Então, você tem a semiologia, a anamnese, aí você tem o eletro, e aí, por exemplo, você vai definir se aquela epilepsia você tem uma necessidade de uma neuroimagem ou não, né? Então, nem toda epilepsia você vai ter necessariamente uma indicação de neuroimagem, concorda? Assim, geralmente a gente pede a neuroimagem, né, na grande parte dos casos. Mas algumas epilepsias, muitas vezes, você pode dar até preferência por outras coisas, né? Por exemplo, às vezes um painel genético é mais importante que uma neuroimagem. Se você está desconfiando muito de uma síndrome genética, né, uma epilepsia tipo síndrome de Dravet, né, a gente sabe que um painel tem muito mais valor que uma neuroimagem, se tiver uma clínica que tenha relação, né, que bata, né, com a clínica com A o que você colocação, está Patrícia, era mais em buscando. relação às epilepsias que eram chamadas de idiopáticas, né, que ultimamente são chamadas de genéticas, né, a rolândica, Sim, a ausência infantil, né, nesses casos especificamente. A anamnese e a neurofisiologia são mais importantes do que sim, a sim. imagem. É nesse caso que eu estou falando, entendeu? Assim, é possível você atender um paciente com a rolante que não pediu a imagem, sendo que o paciente tem a história, tem a crise, né, são as epilepsias bem determinadas, que apesar do nome genética, a base genética é extremamente ainda muito desconhecida, né? Nessas epilepsias, né? Sim. Ângela, uma coisa que é interessante, assim, que a gente, como neurologista infantil, é bem engraçado isso, que as pessoas falam assim, mas criança tem epilepsia, né? E a gente sabe que é justamente o contrário, né? A prevalência de epilepsia e esse pico na infância, uma queda ali no adulto e um bimodal, né? Na terceira idade voltando a ter. Então, queria que tu colocasse essa experiência, assim, realmente a faixa etária pediátrica é uma faixa que tem crise epilética, tem muita epilepsia, o neonato, eles fazem crise epilética sintomática ou provocada por qualquer coisa. A gente sempre brinca aqui em neonato, assim, você fala assim, levanta a mão quem teve convulsão. Aqui, metade da UTI teve, né? Porque teve cálcio baixo, magnésio baixo, hiponatremia, enfim. Então, né, Ângela, existe esse falso conceito de que criança não tem epilepsia, quando na verdade as epilepsias clássicas, né, as descritas, a maioria são da infância. Então, como é que é a tua vivência assim, na epilepsia da infância? Aí você falou uma coisa importante, porque realmente na infância a gente tem esse pico, e por que, né, assim, tem essa questão de por que será que é mais incidente prevalente na infância? Tem as questões do neurodesenvolvimento. No período neonatal, a gente tem um cérebro bem maturo, então ele está muito suscetível, assim, a estímulos, né, que vão acabar gerando descargas epileptiformes nos neurônios. Os neurônios ainda não estão com suas conexões, assim, a gente ainda não tem mielinização, a gente não tem várias das conexões que ainda vão se completar, da parte funcional. E aí, a gente tem um cérebro suscetível numa fase da vida também que está suscetível a muitas intercorrências. Né? Porque no período neonatal a gente tem mais chance de fazer hipoglicemia, a gente tem mais chance de hipóxia, a gente tem, assim, as condições mesmo de parto e periparto. E depois a gente vai ter, sim, nos primeiros anos, no período de lactente, a gente vai ver que nessa fase vão se manifestar doenças que ou elas são genéticas ou congênitas, então elas vão começar a ter início, a manifestação de início nessa faixa etária. Então você poderia ter uma criança que tinha um desenvolvimento normal ou que não tinha se percebido alguma alteração, e aí por volta de 1 ano de idade você começa a perceber que ela tem algum atraso, ela tem alguma alteração, e aí poucos meses depois vai ocorrer uma crise epilética. Na verdade, aquela predisposição para ter a crise epilética, ela já tinha, a depender do que seja a etiologia, né, a causa. Assim, vamos dizer que é uma doença que ela já nasceu com ela. Mas a gente não tinha era ainda o diagnóstico, porque a manifestação clínica não tinha ocorrido. Então, eu acredito que tem todos esses fatores que contribuem porque quando você tem causas
você já tem a predisposição, em algum momento isso vai acontecer, né? Você vai ter a primeira manifestação de crise. Então, é mais comum que você tenha essa primeira manifestação de crise nos primeiros anos de vida. Fora isso, a gente ainda tem as epilepsias que são, você até falou aí, das idiopáticas, genéticas, que muitas delas vão se manifestar tanto numa infância um pouco mais tardia, mas também no início da adolescência. Então, acaba ficando muito disso na área de atuação do neuropediatra, né? Aquela faixa etária que a gente contempla para o atendimento. E muitos dos casos que acabam depois sendo atendidos pelo neurologista de adulto, eles tiveram início na infância e aí se tornaram adultos e vão seguir com os nossos colegas aí nos ambulatórios. E aí depois eu acho que para falar do pico do idoso, eu acho que é até mais interessante a Patrícia ou o Tiago fazerem os comentários aí das causas. Tá sem som, Não, estou te elogiando porque você respondeu até mais do que eu tinha perguntado, né? A gente falou por que do pico e a Ângela explicou dessa questão do desbalanço, né? Das vias excitatórias e inibitórias, né? Excelente, Ângela. Patrícia e Tiago. O Tiago está meio bem disfônico, né? Acho que estou querendo poupar o Tiago. Você quer falar, Patrícia, da tua experiência aí com idosos, epilepsia no idoso? Como é que tem sido a tua vivência com essa história do o indivíduo que começa a epilepsia na terceira idade? De maneira geral, os idosos, né, a gente tem realmente esse pico bimodal, né, nos extremos da vida. No caso dos idosos, a gente pensa muito mais em causas estruturais, né? Então, né, nessa população, a neuroimagem é mandatória mesmo, né? Pensando numa epilepsia de base estrutural, já ficaria assim bem menos provável etiologia genética ou metabólica, né? Como a gente vê mais na faixa etária pediátrica, né? Lembrar também de algumas causas infecciosas, né? Que também essa população ainda sofre muito dessa questão relacionada, às vezes, neurocistercose, né? A própria... Aferente ao pagamento. Tá entrando algum... Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Bom. Então, é uma população que a gente precisa investigar, né, manter essa questão da anamnésia, avaliar possivelmente neoplasias que possam estar associadas, né, e outras alterações estruturais, causas vasculares, como AVC, também é muito comum, algumas demências, né, que tem-se uma possibilidade que demência de Alzheimer causa crise epilética só em fases muito tardias da doença, mas já se sabe que não, que muitas vezes já fases ainda iniciais ou moderadas pode sim ter crises nessa população. Então, assim, é buscar realmente causas estruturais, né? E é uma população especial também porque a gente precisa rever essa questão da politerapia, porque é uma população que é muito polimedicada, né? Então, a gente tem que ter mais cuidado ainda com esses fármacos que são indutores, enzimáticos, né? Então, são fármacos que a gente tem que pesar muito a mão nessa população, por conta do risco de interações medicamentosas mesmo, né? Então, é uma população que a gente tem que dar mais ainda uma avaliação com relação a níveis, né? Interações, níveis secos, interações e drogas que não sejam indutoras. Perfeito, muito bom, Patrícia. Essa aí cresce muito a clínica, né? A clínica geriátrica, como você falou, né? Além da politerapias e das interações, né? Os medicamentos indutores metabólicos, né? O inibidor metabólico, que é o valproato, e as comorbidades do idoso, né? É muito diferente, né? Então, o desafio para vocês, neuroclínicos, também deve ser bem grande, né? Em tratar o idoso com epilepsia. Eu vou fazer um parênteses agora, nessa nossa apresentação maravilhosa, né? Que está todo mundo gostando aqui, recebendo os elogios, para que a Jéssica, né? A Jéssica, nós não abrimos contigo, porque você demorou um pouco a entrar. Só aproveitando, gente, aqui é um podcast que vai ficar gravado no YouTube, então, por favor, tenham cuidado em relação ao microfone, tá? Microfone ligado para não atrapalhar depois, para quem queira assistir, né? Com calma, ao debate desses três super especialistas. Então, Jéssica, você, por gentileza, que a Jéssica Lima vai se apresentar, né? Representando a ABS Ceará. Eu queria que você falasse, se identificasse, como é que você entrou no ativismo,
E hoje, assim, eu queria que você, depois da apresentação, qual é, assim, hoje, no cenário Ceará, Jéssica, quais são as maiores dificuldades que o paciente com epilepsia tem na rede pública e na rede privada? Pronto, boa noite a todos. Me desculpem realmente não ter conseguido entrar às 8, tive um probleminha para me conectar, mas estava aqui muito feliz em escutar essa aula e vou continuar até o final, porque é uma aula realmente ter essa possibilidade de estar vendo aqui, de estar participando junto com todos aqui, principalmente os profissionais que estão aqui escutando de ouvinte e os que estão fazendo esse debate. Eu me chamo Jéssica Lima, sou embaixadora da Associação Brasileira de Epilepsia no estado do Ceará, onde eu estou à frente desde 2020, onde, assim como a maioria das pessoas que tem epilepsia, eu também sou uma pessoa com epilepsia, e eu também não falava sobre o assunto, naturalmente. Sou diagnosticada há 11 anos, e realmente enfrentei bastante coisas dentro do diagnóstico, para não falar sobre o assunto e ficar só para mim, ou então falar em momentos só oportunos. E há 3 anos, eu realmente me vi num momento muito fragilizada e podendo também participar e ser não só apenas pessoa com epilepsia, mas também podendo ser mãe de uma criança com epilepsia. Então, quando eu me vi nesse cenário, eu vi que era urgente eu também falar sobre e buscar mais informação, não apenas sobre a minha epilepsia, o meu tipo de epilepsia e tudo que vinha e tudo que eu poderia enfrentar e que eu já vinha enfrentando, mas também caso o meu filho fosse ter também, como eu iria continuar a minha vida, né? Então, eu vinha de uma não aceitação de diagnóstico, então acabou que foi muito importante para mim ver isso no meu filho, para tentar realmente me resgatar. E aí eu participei de uma jornada chamada Asas da Liberdade, que foi promovida por um perfil chamado Epilepsia 360, que é de uma ONG de Belém do Pará. E aí lá eu vivenciei muitas histórias e vi que a minha história poderia ser mais uma que poderia ajudar outras pessoas, né? Eu sou mãe, tenho 2 filhos, venho de uma epilepsia que foi muito difícil chegar no diagnóstico dela, eu comecei a ter crises na fase adulta, mas na infância eu tive crises de ausência e paradas comportamentais e que não tiveram esse olhar, e aí acabou que passou despercebido. E aí eu comecei a convulsionar durante a minha gravidez. E aí, durante o 5º, 6º mês de gravidez, eu comecei a convulsionar. E aí ninguém sabia o que era. E aí o meu filho nasceu e depois do nascimento do meu filho foi que eu comecei a investigar para saber o que era. E aí fui mudando de médico em médico até vir a um diagnóstico concreto do que seria. E sou acompanhada há 6 anos pela mesma médica. E aí, com tudo isso, foi vindo vários mistos de entender o que eu tinha. E quando veio o ápice de 2020, quando fui convidada pela ABE, pela Associação Brasileira de Epilepsia, para poder aqui no estado iniciar uma nova, não uma nova era, mas uma nova vivência da associação, onde ter pacientes à frente nos estados como regionais poderia impactar para que outras pessoas quebrassem esses preconceitos e também falassem sobre o assunto. Então, acabou que a minha vinda para ficar à frente da ABS Ceará foi nesse intuito, de ter uma pessoa com epilepsia à frente, que vivesse essa realidade do SUS, que vivesse a realidade de até ficar procurando para não ficar sem medicamento, porque o medicamento falta e porque o medicamento é caro, e eu tomo 3 tipos de medicamentos diferentes. Então, assim, acaba que eu vivo essa realidade. Então, acabou que a minha realidade é a realidade de muita gente. E aí, acabou que tudo isso fez com que eu aceitasse o convite e ficasse à frente para que a minha realidade ela servisse apenas de exemplo, mas que não vivesse para sempre. Se eu pudesse ajudar com a minha fala ou com tudo que eu pudesse fazer, eu iria aprendendo, iria construindo, iria chegando até as pessoas que seriam necessárias nesse caminho.
e chegar até o que mais precisa, que são as pessoas, né? Que são os invisíveis, que não têm o acesso e que precisam ter informação de como conseguir esse acesso. Então, eu sou apenas um meio para que a gente possa conseguir chegar a várias informações e articulações. E respondendo a tua pergunta enquanto cenário aqui, eu digo que tem muito mais preconceito envolvido e, dentre outras coisas, para o acesso e falta de informação, tá? A gente vive uma realidade muito diferente de outras regiões, mas também é parecida em alguns aspectos. Então, acaba que a gente aqui tem muitas coisas de misticismos, onde o preconceito ele vai para outra zona, sabe? Onde a epilepsia não é uma doença crônica e neurológica, onde ela é outras coisas, menos uma doença crônica e neurológica. Então, acaba que a gente, aos poucos, vai tendo aí, tem que batalhar para quebrar esses preconceitos, essas coisas que estão associadas. Então, acaba que isso impera muito. Nós estamos na região Nordeste, estamos no Ceará, e cada município aqui tem uma vivência diferente. Então, a gente está em Fortaleza, mas tem muitos municípios aqui onde convivem com a epilepsia de maneira diferente. Como tem bairros aqui também, onde, quando você chega numa comunidade ou numa favela, é diferente a informação do que é epilepsia do que quando a gente está num bairro mais nobre ou quando tem até de ter uma informação mais de dentro mesmo, ou porque a pessoa foi pesquisar, ou teve acesso a um bom médico, ou tem um acompanhamento. Então, acaba que a gente está à mercê de muitas coisas. Exatamente, Jéssica. Assim, eu ia te comentar isso. Você, desde o diagnóstico e assim, entrado no ativismo ali, né, que você falou há 3 anos, você nota progresso, assim, na forma como as pessoas com epilepsia são tratadas, alguma evolução na questão do encaminhamento para os especialistas, o acesso a medicamento, o acesso a exames, você como representando a sociedade, né, e um ativista, você nota alguma diferença? Ou você acha ainda que a gente está bem parado assim, nessa questão da evolução? Pergunta para ti, Jéssica, não sei se você entendeu. Eu entendi. Eu acho que o acesso ele ainda continua muito parado, sabe? E é uma briga que a gente vai iniciar com mais força agora, nesse ano de 2023, principalmente por causa da campanha, né? A gente está com a campanha do Março Roxo, que ela vai imperar pelo ano todo, que a epilepsia não exclua, e se fosse você, para trazer isso para muito mais perto, e a gente vai bater de frente mesmo com quem é para ter essa responsabilidade, que é o poder público, e poder dar mais acesso e poder organizar, de fato. A gente tem aqui um privilégio de ter hospitais no setor terciário que tem um suporte para atender, mas que as pessoas não conseguem chegar porque lá já está lotado. Então, acaba que a gente tem tem isso. Então, como fazer isso se o setor secundário não existe? Ou ele existe, mas não é usado, que seria as policlínicas. Então, acaba que... E também de um serviço de triagem, que seria o posto de saúde, que também não funciona da maneira que é para funcionar quando a gente fala sobre epilepsia. Então, são várias coisas que ao meu ver, acho que a doutora Ângela, a gente já conversou mais sobre isso, e o doutor Tiago também, a gente chegou já a conversar mais sobre isso, e eu vejo que tem muita coisa que a gente pode fazer, e o que eu puder fazer para que eu seja essa voz, junto com os médicos envolvidos, para que a gente possa ter a argumentação necessária, para que as pessoas possam ter acesso, e um acesso que realmente dê certo, a gente está aqui para caminhar junto, e para eu ser essa voz, junto com outras vozes que vão vir, porque não é só sobre mim, sobre ter só uma pessoa para vir outras e vir mais gente, porque eu preciso de mais gente. Então, é sobre isso. Mas o que mudou muito, que a gente está conseguindo ter mais acesso e resposta, aos medicamentos. Então, a gente teve uma campanha muito forte em 2021, quando estourou em 2020, 2021, quando estourou a pandemia, e aí aonde a gente foi muito impactado diretamente, porque o levetiracetam, um medicamento de alto custo, tinha sido incorporado, e aí acabou que não foi comprado,
E aí acabou que teve muitas coisas, intercorrências, e a gente veio com a campanha do SOS Epilepsia e a gente conseguiu denunciar esse desabastecimento, né? E aí, desde então, a gente pelo menos é avisado, e as pessoas que utilizam esse medicamento, dentre outros, também nos informam e denunciam quando está em falta ou quando a pessoa não consegue receber. Então, assim, todos os dias eu recebo mensagem de gente falando: olha, Jéssica, em tal posto, polo, tá com o medicamento que eu estou recebendo lá. Então, assim, isso é informação para que a gente possa passar para outras pessoas. Ou então, olha, eu não recebi meu medicamento, e aí a gente tenta fazer alguma coisa para poder ligar e para poder entender o porquê que não está funcionando e puxar essas audiências para poder entender a questão do medicamento. Então, isso foi uma melhora, mas ainda não está lá. Tem muitas coisas que têm que ser feitas. Acho que o poder público e tudo que está envolvido tem que entender que não é apenas trocar uma dosagem ou um miligrama de um medicamento, que é a mesma coisa, porque não é. Então, se o médico passa que é 750, então tem que ser de 750. Não pode ser 3 de 250, porque isso vai ter um impacto na pessoa que vai tomar. Então, acaba que tudo isso são informações que a gente quer aí durante o ano, junto com vocês, junto com os médicos que eu já conversei, junto com os outros que a gente vai convidar, formar essa comissão de médicos para que seja ainda mais forte essa luta, para que Fortaleza, Ceará, seja referência, pelo menos no caminhar, e depois a gente conseguir colocar uma política pública de realmente assistência às pessoas com epilepsia para que tenham acesso. Muito bom, Jéssica. Parabéns por tudo, pelo ativismo. A gente é fã de pessoas como vocês, né, que além do diagnóstico, pensam em contribuir com a sociedade, com os semelhantes, né, e facilitar a jornada das famílias e pessoas que terão o diagnóstico de epilepsia. Então, excelente a tua participação. Você colocou duas coisas aqui que já lembrei de perguntar aos convidados. Vou acionar agora o Tiago, bem rápido, Tiago, de forma sucinta. Que são temas importantes, que é a questão do tratamento da epilepsia na gestação, né? E até essa coisa da mulher não estar usando, mulher que tem epilepsia não usa o ácido fólico, aí às vezes descobre que está grávida, e aí começa a tomar o ácido fólico, quando na verdade o tubo neural já foi formado. E a questão, esse tabu, né, Tiago, de que tudo bem que os medicamentos são teratogênicos, mas de parar o remédio, né, durante a mulher está grávida e para. Tem um colega meu que trabalha na maternidade escola, ele é intensivista, é cardiologista, e toda a vida ele me fala de gestantes que entram até em estado de mal, porque o médico de algum lugar tirou o fármaco antiepilético dela. Então, Tiago, por favor, fala da questão da epilepsia durante a gestação. Existem alguns gaps, alguns hiatos que a gente encontra no cuidado das pessoas com epilepsia. Tem um gap das pessoas que não têm o diagnóstico. Tem muita gente que tem a doença e a doença não foi diagnosticada. Tem outra diferença das pessoas que têm diagnóstico e não conseguem fazer o tratamento, conseguem chegar a um neurologista, em alguns um neurologista especialista na doença. Tem um outro gap, que é o paciente está sendo acompanhado, mas não consegue receber a medicação adequada. E essa questão da gestação tem um gap interno, que é um gap de conhecimento, que é uma coisa da formação médica, que a gente sabe, medicina é muito ampla, é difícil a gente dominar as coisas da nossa subespecialidade, difícil as coisas da nossa especialidade, e eu acho que tem várias questões envolvidas. Uma delas é o ginecologista que cuida das mulheres grávidas não tem essa vivência e essa formação do manejo da mulher grávida com epilepsia. E aí o caminho para isso é educação médica. Antes da mulher, a jornada da mulher em idade fértil, antes dela engravidar, o médico que a acompanha pela epilepsia tem que ter uma atenção especial com o tratamento farmacológico em relação a ciclo menstrual, risco de gestação, risco de teratogênese, risco de piora do controle das crises durante a gestação, risco do piora do controle das crises no puerpério, que é uma situação fisiologicamente diferente, socialmente também delicada, que a mulher muito frequentemente vai vivenciar
situações extremas de privação de sono. E aí, esmiuçando mais esses cuidados e exemplificando com coisas específicas, alguns anticonvulsivantes, fármacos anticrise, podem, através de indução enzimática hepática, eles aceleram o metabolismo do fígado, eles podem aumentar a chance de falha de anticoncepcional oral combinado, principalmente os de baixa dose de estrogênio. Então, você pode jogar a mulher para uma gravidez que não está programada, inclusive ela está se protegendo, entre aspas, da gravidez com anticoncepcional, mas se não houver essa atenção de evitar fármacos com essa capacidade de indução enzimática, você pode aumentar a chance de falha do anticoncepcional. Para o período durante a gestação, praticamente todos os fármacos anticrise eles trazem um risco maior do que o que a população geral que não toma remédio para isso tem de ter malformações fetais maiores. Existem alguns que têm dados que apontam que eles são mais seguros nessa relação de malformações, principalmente lamotrigina, levetiracetam e oxcarbazepina. Na outra ponta do risco tem o valproato de sódio, ácido valproico de valproato, que é o que traz o risco mais intenso para esses efeitos indesejados durante a gravidez. Costuma ser dose dependente, então doses maiores trazem um risco ainda maior. Quando estão associados com outros fármacos anticrise, esse risco é majorado ainda mais, além do risco de malformações maiores, que a gente chama, são malformações, é um impacto morfológico na gênese do neném. Alguns deles, incluindo o valproato, trazem também um risco de um impacto cognitivo negativo, inclusive um aumento da incidência de TEA nas crianças que foram expostas a valproato intraútero, né? Além do defeito de tubo neural, que é uma coisa relativamente frequente com o uso do valproato, que podem, essas malformações maiores, principalmente os defeitos de fechamento de tubo neural, podem ser minimizados com a suplementação de ácido fólico, né? Pré-gestacional e durante o primeiro trimestre da gestação. Então, assim, é um desafio, porque é um problema real que a gente vê lá no ambulatório frequentemente. No Hospital Geral, a gente recebe encaminhamento de mulheres que previamente tinham epilepsia e engravidaram, e aí a gente sabe que quem faz essas mudanças nos remédios é querendo ajudar, e é em cima de uma crença, de um conhecimento que o colega julga que é o mais seguro e adequado para o paciente. Então, eu vi, esse remédio aqui faz mal, esses todos fazem mal, vamos tirar, vamos colocar o outro. Então, às vezes, essas mudanças são intempestivas, assim, a gente diz, dá um cavalo de pau no tratamento da paciente, termina expondo o paciente a risco de farmacodermia com lamotrigina quando introduz mais rapidamente. A gente já viu alguns casos lá no Hospital Geral. E o caminho é educação, né? Educação médica e política pública para a gente tentar abarcar o máximo de pacientes possíveis para dar o melhor tratamento para essas pessoas. Só para fazer uma estimativa de quantitativo, Fortaleza, a grande Fortaleza, que vai arredondar aqui a população para aproximadamente 3 milhões de pessoas. Assumindo que a epilepsia acometa aproximadamente 1% da população, a gente teria aqui na Grande Fortaleza 30 mil pessoas com epilepsia, certo? Assumindo que 1/3 não tem as crises controladas, que são os casos refratários, a gente tem 10 mil pacientes com epilepsia refratária, tá? Lá no Hospital Geral, a gente cuida de aproximadamente 900 pacientes. Acredito que não sei como que é no SEIB e no Walter Cantillo, mas costumam ser dos ambulatórios mais populosos da neurologia. Na nossa residência, assim, era um ambulatório que tinha muito mais paciente do que os outros. E então, assim, isso é para exemplificar o gap do acesso ao tratamento. Então, se a gente cuida vou arredondar para cima, 1.000 pacientes
lá no Hospital Geral, que o Hospital das Clínicas, o Universitário cuide de mais 1.000, o Sabin cuide de mais 1.000, 3.000. Tem mais 7.000 refratários dentro da Grande Fortaleza. E aí eu acho que a Grande Fortaleza, acredito ter aproximadamente a metade da população do estado. E aí eu não sei como é que é essa realidade no Sertão Central, na Zona Norte, lá no Cariri. Provável que o acesso seja ainda mais complicado, assumindo que, teoricamente, aqui a gente está no centro com mais acesso tecnológico, com mais recurso humano disponível do que neles lá. Então, é um desafio, mas, assim, a Jéssica é uma peça fundamental nesse movimento para acionar a sociedade e fazer barulho, bom barulho, né? A gente todo dia a gente encontra dificuldade lá no a gente para cuidar do paciente, né? Então imagine a dificuldade que o paciente vive no dia a dia, de não saber se o remédio que trouxe benefício a ele, que é considerado uma medicação de alto custo, se vai ser dispensado no mês que vem, se não vai, se vai mudar a marca, vai mudar a apresentação, às vezes pode ter um impacto na qualidade do tratamento e no controle das crises. Então, é um desafio, mas a gente tem que buscar aí o caminho para melhorar. Excelente, Thiago. A gente está com o tempo ali meio que estourando, então eu vou deixar até uma pergunta para a Patrícia, uma para a Ângela. Para a Patrícia, Patrícia, vou colocar você em dois temas mais espinhosos, né? É a questão da relação da epilepsia, do indivíduo com epilepsia e a questão da direção, né? De dirigir, e a questão do aumento de mortalidade, né? De mortalidade súbita, de mortalidade por acidentes. Então, eu queria que você falasse aqui para o nosso público, né? Tanto ao vivo como que ficará gravado. O que você tem a falar sobre esses dois assuntos? Tá no mudo, Patrícia. Tá no mudo. Desculpa. De uma forma geral, o indivíduo com epilepsia tem algumas restrições para a direção de automóvel, né? Tem que estar com crise bem controlada por pelo menos 1 ano, né, em uso de medicação. E se for um paciente que está em programação de desmame de medicação, né, ou que tem que ter pelo menos uma crise, as crises têm que estar controladas pelo menos por 2 anos, né? E também e o paciente também não pode ter epilepsia mioclônica juvenil, né? Nesses casos, para questão do desmame da medicação em direção. Os pacientes com epilepsia também não é possível dirigir moto, só é possível a direção de automóvel, né? E eles também não têm licença para serem motoristas profissionais, como, por exemplo, não pode dirigir ônibus, né? Não pode dirigir transporte escolar. Então, tem essas restrições com relação ao controle de crises, né, por pelo menos 1 ano e uso adequado de medicação, né, ou então, em programação de desmame de medicação, um controle por pelo menos 2 anos, e não pode ser portador de epilepsia mioclônica juvenil. Com relação a... Qual foi a outra pergunta? Desculpa. Em relação à questão da mortalidade, né? Do aumento de mortalidade. Os indivíduos com epilepsia, realmente, comparados com a população geral, né, tem mais mortalidade, né, principalmente por conta do risco de acidentes, né, questão de acidente de trânsito, ou então acidente em afogamentos, né, exposição a trabalhos de risco, né, que a gente até orienta que algumas profissões, né, os indivíduos que têm crises devem evitar, né, como, por exemplo, trabalhar com alto, né, em altura, pilotos, né, de avião, salva-vidas, bombeiros, né, e essas são profissões de risco que a pessoa com epilepsia tem que evitar. A questão do SUDEP, né, que é a morte súbita em epilepsia, né, ela também, né, é bem documentada naqueles indivíduos, principalmente, que não têm um bom controle das crises, né, de forma que são aqueles indivíduos com crises mais refratárias, que não têm um bom controle, né, com a medicação, né, também é uma população que
sofre uma maior chance de morte súbita, né? E acho que se o doutor Tiago quiser complementar com mais algum dado mais específico. Eu acho que foi bem, Patrícia. A gente está só com questão de tempo agora, mas eu acho que você falou bem, né? Ângela, a gente gostaria de saber aí da tua experiência, que está sendo super bacana, com o advento de uma velha terapia, né? Mas que ultimamente a evidência científica tem mostrado realmente ser uma terapia muito boa, muito eficaz para a epilepsia refratária, que os médicos deixavam muito de lado, né? A gente fala muito de novos medicamentos e tal, mas eu queria que tu falasse a experiência que você está tendo com a dieta cetogênica, né, no nosso hospital, e assim, os desafios, né, em relação à dieta cetogênica, e de uma forma geral, qual é a tua opinião, como é que os pacientes estão evoluindo, qual é a dificuldade, né, de uma forma geral, dos pacientes terem, e depois tem uma pergunta do chat, que aí eu acho que vai ficar interessante para que todos os três respondam, que foi da Liliane, uma colega lá de Juazeiro, ela perguntou sobre a experiência de cada um com o uso do canabidiol, tá bom? Então vamos lá, Ângela, está contigo. A gente tem um ambulatório já de dieta cetogênica lá no Hospital Infantil Albert Sabin. Esse ambulatório a gente batalhou para começar ele por conta de uma demanda mesmo de pacientes com epilepsia refratária que já tinham usado várias medicações e que a gente via os resultados na literatura, né, da dieta cetogênica para esses casos, e a gente ainda não conseguia instituir isso de forma sistemática. Acabava que algum ou outro paciente realizava a dieta de modo, assim, isolado. E comparando com outros centros, hoje a gente está numa situação assim, que a gente tem a estrutura básica para esse tratamento no SEI. É totalmente factível de realizar um tratamento individual no sistema privado ou através do plano de saúde, certo? Eu vou só falar aqui da experiência no SUS mesmo, assim, são coisas, tudo que eu vou falar é sobre o SUS, não estou entrando na questão do privado. A gente tem uma estrutura mínima, que a gente vê inclusive nos artigos, que é você ter um médico especialista e um nutricionista capacitado para realizar a dieta. O ideal seria que o nosso centro tivesse, assim, toda a equipe de apoio, né, assistência social, psicologia, enfermagem, porque são pacientes graves, que têm muitas demandas, que têm dificuldade de locomoção, que vêm de lugares distantes, que têm dificuldade de transporte, que tem as questões sociais que acabam impactando, sociais financeiras que acabam impactando na execução da dieta no SUS. Mas em termos médicos e em termos de resultado, a gente está muito otimista porque a gente teve excelentes resultados comparados com o da literatura médica, e a gente vê crianças que antes tinham várias crises ao dia, mesmo com toda a troca de medicação que a gente poderia realizar, e após o início da dieta, elas têm uma redução muito significativa do número de crises, e uma boa porcentagem delas ficaram livres de crises. Então, se você pensar que ficar livre de crise por uma criança que tem epilepsia refratária, assim, é um sucesso, né? Muito sucesso essa terapia. Mesmo os que não ficaram livres de crise, mas dependendo do tipo de doença que eles têm, uma redução de mais de 50% no número de crises é um ganho grande na qualidade de vida. E a gente também tem o ganho às vezes o paciente não reduz nem tanto o número de crises, mas ele melhora a encefalopatia epilética e ele tem um ganho de desenvolvimento neuropsicomotor. Então, isso também é muito importante, é emocionante você ouvir a mãe dizer assim, nossa, meu filho agora ele está balbuciando, ele olha para mim quando eu falo, ele ouviu uma música e sorriu, porque assim, a criança tinha uma encefalopatia tão grave que ela não fazia nada disso, né? Ela não sorria, ela tinha um contato muito pobre, e às vezes o controle de crise não é o único benefício que a gente tem esse ganho aí social e de desenvolvimento, que é muito gratificante. Então, a gente está expandindo, né, o ambulatório, ele vem crescendo, a gente está conseguindo ajudar cada vez mais crianças. Para algumas patologias específicas, a gente sabe que a dieta cetogênica, ela tem até uma indicação mais precoce, ou ela é até, por exemplo, a segunda linha de tratamento, que você não deveria esperar tanto para indicá-la.
porque ela mostra bons resultados para algumas síndromes específicas, que eu não vou citar aqui porque, assim, vai fugir um pouco do nosso foco. Então, assim, minha experiência é que é uma forte arma no tratamento da epilepsia refratária. Aí eu já vou aproveitar aqui e vou falar da minha parte do canabidiol para depois passar para os colegas, né? Tenho experiência grande com o canabidiol. Muitos pacientes, assim, realmente ele tem uma resposta muito boa, mas eu gosto sempre de frisar que é para tratamento de epilepsia refratária. O canabidiol nunca é primeira opção e nunca é usado para epilepsia canabidiol broad spectrum, full spectrum, sempre canabidiol isolado. A gente não usa THC para tratamento da epilepsia. Então, canabidiol isolado para epilepsia refratária, e a gente pode usar, a gente tem os trials na literatura que mostram, assim, um benefício já comprovado para algumas síndromes específicas, né, como síndrome de Dravet, síndrome de Lennox, esclerose tuberosa, mas alguns estudos já estão mostrando um benefício na epilepsia focal, e a gente vê isso na prática clínica, porque como a gente está lidando com pacientes graves e que a gente tem situações, assim, desesperadoras, a gente pode fazer tratamentos off-label se você estiver respeitando os critérios de segurança para aquele tratamento. E a gente vê resposta clínica muito boa nesses casos que a gente ainda não tem estudo suficiente para indicar formalmente. Então, assim, eu vejo como são armas poderosas que a gente pode usar em associação, dieta cetogênica com canabidiol, inclusive. Não são excludentes. Perfeito, muito bom, Ângela. Patrícia? Bom, a minha experiência, na verdade, com canabidiol é menor, né, pequena, por conta que eu só atendo adultos, assim, e como a própria Ângela falou, as principais indicações, né, de bula mesmo, né, estariam mais em alguns síndromes específicos que a gente vê mais na infância, Lennox-Gastaut, né, Dravet, e casos também com esclerose tuberosa. Para esses casos focais, né, eu gostaria, assim, também até de ressaltar que a gente não pode pensar que o canabidiol é, digamos assim, a bala de prata, né, a que vai resolver todos os problemas, né, porque tem muitos, assim, os pacientes trazem muitos, né, o resultado do positivo, né, do que melhora, né, mas não se fala muito do que quando não dá certo, né, e a gente sabe que é como uma outra medicação, se você tentar uma outra medicação, né, que você ainda não tenha tentado, quem sabe a taxa de resposta é muito parecida, né, por conta que as epilepsias fármacos resistentes, elas têm exatamente esse conceito, né, de se for fármaco resistente a 2, 3 medicações, muito provavelmente, né, você vai ter que lançar mão de outras alternativas que não medicamento para ter uma boa resposta. Então, a gente vê muito isso, né, a própria ABN também, a Academia Brasileira de Neurologia, tenta desmistificar um pouco que a solução para todos os problemas, né, mas que tem sim o seu papel importante como uma outra alternativa, né, um tratamento, como a própria Ângela falou, não é primeira linha, mas é um tratamento alternativo também para essas epilepsias mais refratárias, né, mais farmacoresistentes, mas que eu acho que ainda precisa de muitos estudos, né, randomizados, controlados, para a gente poder ver o papel real do canabidiol e em quais situações a gente deve ou não lançar a mão dele. Perfeito. Vamos lá, Thiago. Eu só cuido de adultos também. Eu faço o exame de adultos e crianças, mas só cuido de adultos. Eu e o doutor Hortêncio, a gente acompanha, eu diria, muitos pacientes com epilepsia refratária de adulto. Desses, lá no Hospital Geral, muitos têm síndrome de Lennox-Gastaut e, teoricamente, são candidatos a canabidiol e ou estimulador do nervo vago. E a gente, como grupo, a gente
discutiu e tomou uma decisão institucional de não incentivar a questão da judicialização, nem para o canabidiol, nem para o estimulador do nervo vago. Então, a gente não tem nenhum paciente no HGF que está sendo prescrito por nós canabidiol. Ocasionalmente aparece algum paciente que passou em consulta com outro colega também, e eu ainda não sei se eu sou temeroso, ou cuidadoso, zeloso, inseguro, ou ainda não estou à vontade com essa situação de um monte de apresentação. É um business, um mercado que está borbulhando. A gente vê o poder da indústria farmacêutica, a gente vê os grandes congressos estão sendo praticamente bancados pela indústria do canabidiol. E eu vejo, de um lado, a coisa acontecendo muito dentro da caixa de um label para epilepsia, por algumas empresas, e uma coisa bem mais permissiva, pode para tudo, vale para tudo, melhora demais, todo mundo tem que usar, por outras empresas, que é um outro nicho que termina um competindo com o outro. E como ainda é um medicamento não digo nem de alto custo, no SUS a gente considera alto custo lamotrigina, topiramato, levetiracetam, vigabatrina. É um medicamento de muito alto custo, então, mesmo no serviço privado, eu não tenho um paciente que eu julgo que seja candidato a canabidiol. Ainda não chegou para mim que fosse candidato e tivesse a condição financeira de arcar com o tratamento também. Estimulador do nervo vago, eu tenho alguma experiência no serviço privado e no SUS a gente tem, mesmo sem o nosso incentivo de judicialização, recentemente apareceu um paciente que está em vias de judicialização para um implante de VNS e é possível que aconteça aí nas próximas semanas ou meses no estado. É um paciente do HGF, eu confesso que não sei como que a coisa vai se desenrolar. Imagino que esse implante vai ser feito lá. A gente tem, assim, muitos pacientes, umas dezenas de pacientes que também são candidatos a estimulador do nervo vago lá. E aí a gente fica esperando o movimento de isso passar pela Conitec, que já passou, acho que inclusive já foi incorporado no PCDT de tratamento de epilepsia, mas tem várias forças aí envolvidas, a coisa ainda não aconteceu. Enquanto isso, o resto a gente mexer com medicamento, né, para esses pacientes que têm epilepsia refratária. E é uma outra coisa que está no nosso radar e que é um passo que eu acho que a gente tem que dar, e não deve esperar tanto, é tentar montar um serviço de nutrição que trabalhe junto a gente para tentar oferecer dieta cetogênica para alguns desses pacientes. E aí eu queria até perguntar à Ângela se destes pacientes que estão sob dieta cetogênica, mais ou menos quantos por cento a dieta está indo via enteral direta por gastrostomia, Ângela? Porque eu imagino que a gente vai ter um obstáculo enorme para os adultos, que é a palatabilidade, né? Ângela, me diz aí, a maioria ou a minoria? Você tem uma noção de quantos por cento dos pacientes que estão na dieta vai pela GTT, que é um obstáculo a menos, se não me entenderam bem? Eu acho que talvez uns 50% das nossas crianças recebem por GTT, né? Só que, realmente, na idade adulta, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque, assim, se você pega um adulto um adulto cognitivamente bem funcional, é bem complicado, mesmo que ele tenha a intenção de seguir a dieta cetogênica, ainda assim, vai ser um pouco complicado. E se você pegar um adulto com limitações cognitivas, que já tem um hábito alimentar de toda uma vida e que não tem esse entendimento da importância da dieta, aí eu considero impossível. Impossível porque a pessoa vai conseguir sozinha ter acesso a alimentos, né? Então, realmente, assim, a parte comportamental é muito importante para a adesão à dieta. E na própria faixa etária pediátrica, a gente tem algumas particularidades, porque, assim, fazer dieta cetogênica em lactente
é bem factível, assim, as causas de não adesão geralmente são, assim, dificuldade da própria família, ou algum efeito adverso, ou, assim, só se for uma seletividade alimentar muito importante para você não conseguir realizar isso no lactente. Mas à medida que as crianças vão crescendo, a gente tem essa dificuldade, assim, que é muito nítida na síndrome de Duse, né? Que a gente pega aquelas crianças que geralmente síndrome de Duse, a gente vai ter o quê? Ter 2, 3 anos de idade até 7, 8, o pico, assim, da apresentação da síndrome de Duse. Quando elas chegam encefalopáticas, é muito fácil realizar a dieta, assim, a família consegue iniciar a dieta e vai, e todo mundo percebe a melhora, e fica aquela empolgação, e todo mundo se empenha nisso, só que quando vai se aproximando de 1 ano da dieta cetogênica, vai começando a ficar insustentável, a criança melhora da encefalopatia, ela volta a ser uma criança ativa, que vai para a escola, que vai para os aniversários, que vai brincar com os amiguinhos, e aí acaba que chega no ponto da criança não querer comer, eu não quero mais comer, porque eu não vou comer isso aqui, eu quero comer, né, o meu pão, o meu macarrão. E aí, assim, a gente tem essa coisa de acabar terminando precocemente para alguns pacientes. Mesmo tendo sido um sucesso, mesmo a dieta tendo feito seu efeito, a gente acaba não conseguindo fazer por muito tempo. E, assim, eu não tenho nenhum paciente adulto fazendo dieta cetogênica. Excelente, Ângela, excelente a todos. A gente está estourando aqui o 10 minutos, o tempo previsto para a nossa atividade, mas foi excelente. Colocando só os highlights aí das últimas discussões, quando a Ângela coloca da dieta cetogênica, ela falou muito bem que algumas condições nem epilepsia precisa ter, né? A gente tem que lembrar, e aí puxando para a neurogenética, as variantes de um gene chamado SL2A1, né? Que é a antiga deficiência de GLUT1, antiga DVIVO, né? Onde o indivíduo não precisa ter epilepsia, né? Ele pode ter só deficiência intelectual, a gente tem um caso só com deficiência intelectual, ou pacientes que só têm distúrbio de movimento esporádico, sabe, Thiago? Isso é discutido porque o endpoint na dieta não pode ser só a crise. Você tem uma doença de base que você tem um déficit, tem epilepsia, mas você tem um déficit cognitivo e um distúrbio de movimento. Então, por exemplo, no ano passado eu fui ao Mundial de Eusinacia na Alemanha e eles colocam para GLUT1 3:1 ou 4:1 de cetogênica. É muito hard. Porque você não pode só achar, ele está controlado da crise, eu estou atingindo o objetivo. Na GLUT1, não. E é muito difícil você ponderar isso. E aí, talvez um paralelo com o que a Ângela falou e você falou, é que na GLUT1, o que é permitido é você, no adolescente, em alguns casos, migrar para o Atkins, né? Não vai ser aquela restrição tão importante, por exemplo, que a cetogênica, eles começam com 2:1, né? Então, é muita gordura, né? 2 de gordura para 1 de carboidrato e proteína. Então, é muita gordura. Já no Atkins, você abre bem mais para proteína. E ela falou muito bem. Então, a deficiência da GLUT1 e a deficiência de piruvato desidrogenase. Ambas essas condições, a cetogênica é tratamento, além do controle de epilepsia, é tratamento da doença mesmo. Em relação ao CBD, também concordo com tudo que vocês falaram, né? A gente falou muito bem das condições que tem uma resposta melhor, né? Como Dravet, né? O SN1A. E aí, essa nova questão da genética, que a gente nem vai falar aqui, dos DEEs, né? Um grupo que era chamado antigamente de EIEE, e ultimamente tem sido agrupado em DEE, que é o Developmental Epileptic Encephalopathy, que é um grupo onde o Dravet é o protótipo, e você tem mais de 100 formas de epilepsias que dão epilepsia e alteram o desenvolvimento, elas têm vários no ambulatório, a gente faz essa dobradinha com o ambulatório de neurogenética, e é bem interessante esse conhecimento, né, Ângela? A gente não vai ter tempo de discutir tudo, porque a base genética direciona em relação ao tratamento também, né? Você fazer inibidor de sódio, né? Canal de sódio. O Dravet, ela vai evitar a lamotrigina, o SN2A já é diferente, depende se é um ganho de função, se é uma perda de função. Então, é um universo aí, talvez até abrindo para farmacogenética, né? De você ter a base genética e aquilo ali direcionar o tratamento antiepilético, como já acontece no câncer, né? O câncer, você dá a oncogenética, ela já norteia o tratamento da epilepsia. E a questão do CBD, sabe, Thiago? É outra coisa que é super importante, é preço, como você falou, né? E a outra coisa que a Angela falou que foi fundamental, que a gente sabe que o CBD, o THC, ele potencializa o efeito do CBD. É um efeito chamado entourage.
Então, o THC junto com o CBD ele funciona melhor, mas o THC a gente não tem nada de segurança. Então, você já sabe, por exemplo, da psicose por cannabis, das lesões de hipocampo. Então, a Ângela, como uma médica excelente, ela não se dobra a isso e sabe que na faixa etária pediátrica tem que ser o CBD puro. Mas a gente recebe esse bombardeio, como o Thiago falou, do Broad, né, dos vários nomes que se falam. Gente, assim, a gente realmente estourou, mas é óbvio que tem muita coisa de epilepsia, tá? Eu estou aqui né, me deleitando com as palavras de vocês, com a participação da Jéssica. Já fica marcada aí, dentro do Society Talks, um segundo episódio de epilepsia, tá? Onde vocês serão contactados. Agradecer a presença de muita gente nobre, doutor Jorge Leitão, neurofisiologista aqui assistindo, Rafael Queiroz, um neurocirurgião funcional, a própria doutora Isabel Norões faz parte do nosso ambulatório. Então, muita gente assistindo a esse evento. Gostaria de agradecer a todos. Foi excelente, né, Jéssica? A gente queria falar muito mais, já tem 1h10, né? Então, por exemplo, a gente não falou muito de cirurgia de epilepsia, não falamos das criações nos centros, né, Ângela? Mas certamente a gente vai criar um segundo, parte 2 da epilepsia, que não precisa ser em março, até o final do ano, eu garanto que essa turma toda aqui, a gente vai tentar organizar, sim, agora pautas, para que a gente não volte a falar o que a gente já falou, tá? Tiago, Patrícia e Ângela e Jéssica, e a gente passa para a segunda fase, criação de centro, quais são as barreiras, né, Ângela, Tiago e Patrícia, para que o Ceará seja um centro de tratamento de epilepsia, de cirurgia de epilepsia, de toda aquela testagem que a gente sabe que é preciso fazer, de invasões mais, de testes mais invasivos, né, de eletrocorticografia, enfim, os testes mais avançados, ressonância funcional. Então, é muita coisa, mas espero que todos tenham gostado. O Society vai continuar com esses eventos, né, de conversas, eu acho que é bem mais interessante, e em que também pessoas da sociedade, tem várias associações aqui assistindo, também são bem convidados para participar, para entender. Eu acho que todos os palestrantes aqui, os 3, foram bem tranquilos, bem claros, né? Não diminuíram o tecnicismo na medida do possível. E só gostaria de agradecer a todos, tá? Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. A doutora Margarida está presente também, tá bom? E o link da entrevista toda vai ficar gravada, esse podcast vai ficar no canal do YouTube da Society, tá bom? Então, gostaria de agradecer a todos, Jéssica, Tiago, Patrícia e Ângela, e só dizer que foi sensacional. Nós já temos aqui com 1h15, então fica até ruim das pessoas assistirem depois. Então, a gente fraciona e boa noite a todos.